Olá a todos, tudo bem? Prazer revê-los. Vamos agora discutir um pouquinho, estávamos falando já no vídeo anterior sobre os meios físicos guiados e agora vamos, nesse quarto vídeo do nosso curso, falar um pouco sobre as fibras ópticas. A fibra óptica é sempre um negócio que desperta muito interesse, porque é uma novidade, é uma coisa até meio misteriosa, né? Como é que a luz viaja dentro desse negócio? Né? Foi uma descoberta simples, mas que trouxe uma grande mudança, uma grande revolução aí nas telecomunicações, porque é um meio quase que ideal de comunicação. Tem uma banda, uma faixa de transmissão, uma taxa de transmissão muito elevada, uma perfeita imunidade a ruído, tá? E com isso a gente consegue enviar sinais a longa distância com alta velocidade de transmissão. Hoje em dia a fibra óptica é muito usada, por exemplo, em cabos transoceânicos, em cabos submarinos. Antigamente eram cabos de cobre, mas hoje só se instala fibra óptica. Existem empresas especializadas, com navios inclusive, que vão depositando a fibra óptica no leito do oceano, né? E hoje essa fibra óptica interliga todos os continentes. Mesmo nós aqui do Brasil somos interligados com o resto do mundo através de fibras ópticas depositadas no leito do Oceano Atlântico. Tá? Então vocês vejam que é um meio aí que tem uma grande capacidade de transmissão e, inclusive, reduziu um pouco o interesse nos satélites de comunicação. Lançar um satélite sempre é caro, existe um risco maior envolvido na operação, tá? E a banda do satélite é limitada. Você colocou o satélite lá, é aquilo que ele tem capacidade de transmitir. A fibra óptica a gente está conseguindo aumentar bastante a sua capacidade de transmissão. Vamos falar um pouquinho então sobre os tipos de fibra, suas características e depois peço que vocês leiam o material recomendado. Existem mais informações, mais detalhes, tem um vídeo inclusive sobre fabricação da fibra óptica, como ela é feita, que certamente vai interessá-los bastante aí dentro do andamento do nosso curso. Tá? Bem, a fibra óptica nada mais é do que dois cilindros de vidro concêntricos. Imagine dois fios de vidro concêntricos, um dentro do outro, tá? Só que esse conjunto é afinado, é reduzido até chegar a uma dimensão minúscula. Tá? O cilindro externo tem uma dimensão de 125 micra. Para vocês terem uma ideia, 100 micra é a dimensão, a espessura de uma folha de papel. Tá? É o que você vai... quase que não dá nem para pegar na mão. A fibra óptica nunca vem só com o vidro, inclusive. Sempre ela já vem com um revestimento externo, chamado de revestimento ou coating em inglês, para você conseguir trabalhar com a fibra óptica. Pegar na mão, fazer emendas, juntar a fibra com outros trechos de fibra e assim por diante. Sem coating, a fibra seria simplesmente intratável. Dentro dessa estrutura de vidro, nós transmitimos luz, nós transmitimos radiação eletromagnética. Em telecomunicações, não é luz visível. Provavelmente vocês já viram fibras ópticas com luz visível em enfeites de Natal, em peças decorativas. Mas em telecomunicações não se usa luz visível, se usa luz infravermelho, porque a fibra tem uma atenuação muito menor para a faixa de infravermelho do que para a faixa de luz visível, pelo menos as fibras com as quais a gente trabalha no momento. Tá? A fibra tem uma alta capacidade de transmissão, a gente consegue hoje comercialmente, em uma única fibra óptica, colocar taxas de 25 terabits por segundo. Posteriormente nós vamos ter um vídeo sobre sistemas DWDM que mostra um pouco mais detalhes como a gente chega em taxas tão elevadas. A pesquisa está avançando, os fabricantes estão anunciando novos produtos, esse número está sendo continuamente aumentado. Né? Possivelmente a gente já tem até sistemas com capacidades maiores do que essa.
E a fibra também é interessante do ponto de vista de instalação. Desde que colocada num cabo adequado, ela pode ser instalada aérea, postes ou em linhas de alta tensão, tem muita fibra instalada, ou subterrânea, né? Instalações em túneis ao longo de rodovias, né? Se coloca um eletroduto e dentro desse eletroduto é colocada a fibra óptica. Claro que tudo isso depende de um cabo para dar à fibra a proteção necessária para cada um desses ambientes e a resistência necessária para que ela possa ser instalada em cada um desses ambientes. Como eu tinha comentado com vocês, nós utilizamos a fibra óptica na faixa de infravermelho. Esses valores que estão aqui são os comprimentos de onda que são mais utilizados para a transmissão de sinais em fibra óptica. O primeiro comprimento de onda que foi utilizado é o de 850 nanômetros. Em geral, são sistemas mais antigos com um tipo de fibra chamado multimodo. Já vou explicar para vocês o que é uma fibra multimodo. Posteriormente, foram desenvolvidas as fibras com excitação por diodo laser na faixa de 1310 nanômetros. Tá? Posteriormente, ali, final da década de 90, quase finalzinho do século 20, descobriu-se um tipo de componente interessante. Um tipo de componente que é capaz de amplificar a luz sem precisar de converter a luz para uma forma elétrica novamente. Quer dizer, a luz é amplificada diretamente. A gente aumenta a intensidade de luz sem convertê-la para um sinal elétrico. São chamados amplificadores ópticos. Os amplificadores mais interessantes, que têm melhores características, operam na faixa de 1550 nanômetros. Então essa faixa sempre é utilizada em fibra monomodo, por causa da excitação com diodo laser, tá? E é ela que permite a maior capacidade de transmissão dentro da fibra óptica. E finalmente a gente tem a banda de 1625, chamada banda L, que é usada em alguns sistemas especiais, né? Não é a maioria dos sistemas não usam essa banda não. O fato de você usar uma banda não te proíbe de usar outra. Por exemplo, em sistemas DWDM, nós vamos falar sobre eles num outro vídeo, nós colocamos os sinais dos usuários nessa faixa de 1550 nanômetros. Tá? Mas nós colocamos um sinal de controle de monitoração da rede na faixa de 1310 nanômetros. Tá? Tem que planejar a rede direitinho, lembrar que em 1310 o sinal não é amplificado diretamente na forma óptica, mas é uma solução bastante interessante. Teoricamente, se além do 1550 a gente puder usar também o 1625, isso significa que nós estamos aumentando a capacidade de transmissão do nosso sistema. Para vocês terem uma ideia de como a fibra óptica é recente, eu não vou falar todos os detalhes, mas tem aí um diagrama produzido pela Corning, que é um dos grandes fabricantes mundiais de fibras ópticas, falando aí da evolução das fibras ópticas. Até 1970, a fibra óptica era inútil para telecomunicações. A taxa a atenuação que ela sofria era muito grande. A gente não conseguia ter um sistema com uma distância razoável com aquele tipo de fibra. Para vocês terem uma ideia, se você jogasse um sinal de 1 watt, 1 watt é uma coisa enorme numa fibra óptica, tá? Só estou dando um exemplo. Numa ponta da fibra óptica e ele viajasse 1 quilômetro, depois de viajar esse 1 quilômetro, ele ficava dividido quase que 100 vezes. Tá? A gente tinha um sinal 100 vezes menor. Okay? Na linguagem dos pessoal de comunicação, representa uma perda de 20 decibéis. E depois vários outros tipos de fibras foram sendo introduzidas. Então a fibra multimodo, a fibra monomodo, 1983, tá? SMF é Single Mode Fiber. E vários outros tipos de fibra foram sendo introduzidas. Até hoje, a pesquisa nessa área é intensa, novos tipos de fibra estão sendo desenvolvidas, estão sendo criadas
para aplicações especiais. Tá? Bem, os sistemas de comunicação ótica que vão utilizar a fibra operam com comprimento de onda, portanto, entre 800 e 1.600 nanômetros. Isso aí é a região do infravermelho. Só para vocês terem uma ideia, tem aqui o espectro eletromagnético. Você vê que a luz visível começa em 700 nanômetros. Você vai falar, por que 0,7 se é 700? É que aqui tem microns e não em nano. Tá? Só mudou a unidade aí. Vocês vão me perguntar, qual é a relação entre comprimento de onda e frequência? A relação é muito simples. O comprimento de onda é a velocidade da luz dividido pela frequência da onda que está sendo transmitida dentro do meio físico. Eu não sei bem porquê, tem razões históricas envolvidas aí. O pessoal acadêmico gosta de falar em comprimento de onda. Se você for pegar um artigo científico sobre o assunto, sobre fibra ótica, ele vai falar em comprimento de onda. O pessoal da indústria gosta de falar em frequência. Uma coisa é equivalente à outra, né? E geralmente os equipamentos vêm especificados das duas maneiras. O chato de falar em frequência é que a frequência é muito alta, né? Você veja, a luz visível começa em 10 a 14 Hz. Tá? Isso são mais do que 200 terahertz. Tá? Então, são 430 terahertz para ser exato aí. Né? É uma frequência um número muito grande, e ficar falando toda hora números muito grandes é chato. Tá? Essa faixa em que a fibra é utilizada, ela foi dividida em bandas pelo ITU-T. O ITU-T, como vocês sabem, é o organismo internacional que padroniza as telecomunicações. A frequência de 1310 está aqui, ó, na banda O. Ela é utilizada como canal único, uma única frequência. No caso da luz, quando a gente tem frequências diferentes, a gente tem cores diferentes. Nós vemos o vermelho diferente do amarelo, diferente do verde, diferente do azul, porque eles têm frequências diferentes. Aqui, como eu só tenho um sinal, a gente diz que é um sinal não colorido ou um sinal cinza, tá? Um sinal gray, para falar a palavra que mais se usa em inglês. Na banda C, nós temos múltiplos sinais, vários sinais sendo transmitidos. Hoje a gente consegue colocar 100 canais, da ordem de grandeza de 100 canais dentro da banda C. Tá? Então, como nós temos múltipla frequência, aqui nós dizemos que nós temos um sinal colorido. Não tem cor nenhuma, não vai olhar a fibra ótica que é perigoso, principalmente se ela estiver funcionando. Tá? Apenas é uma analogia com o que acontece com a luz, aonde diferentes frequências são vistas com diferentes cores. Aqui nós temos diferentes frequências e chamamos eles de sinal colorido. Tá? Algumas bandas não são utilizadas, né? Algumas bandas você tem atenuações maiores em virtude da ressonância da água, por exemplo, dentro da fibra ótica. A banda L é utilizada em aplicações especiais. Tá? Claro que existem estudos para usar outras dessas bandas. Como é que é a fibra ótica? Eu falei para vocês que existem dois tipos de fibra ótica. A primeira delas, a primeira que surgiu, durante um tempo a mais usada, é a multimodo. Tá? A multimodo se caracteriza... Toda a fibra tem um núcleo, está aqui o núcleo mostrando, uma casca, tá? E um revestimento, como eu falei para vocês. Tá? Essa casca costuma ter hoje sempre, quase todas as fibras hoje são assim, 125 micra de diâmetro, mais ou menos o diâmetro de uma folha de papel. No caso das fibras multimodo, o núcleo é relativamente grande. Ele tem cerca de metade do tamanho da casca, 50 ou 62,5 micra. Existem os dois padrões de fibra ótica, eles têm suas características próprias. Tá? E o revestimento tem um tamanho de 250 micra, 1/4 de milímetro, portanto. Tá? Essa característica de eu ter um núcleo relativamente grande facilita colocar a luz na fibra ótica. Então,
eu com equipamento, com um diodo emissor de luz, com um LED de baixo custo, consigo colocar a luz dentro da fibra ótica. Por isso que essa fibra é bastante utilizada, pelo custo relativamente baixo dos componentes que serão utilizados sobre ela. Porém, ela tem um problema. Como o core, o núcleo, é relativamente, claro, grosso, né? Falar que um troço de 50 micra é grosso, né? Mas comparado com outros tipos de fibra ele é grosso, é possível você ter a propagação da luz em vários modos diferentes. Tá? Isso teria que se equacionar, escrever com as equações de onda para entender exatamente o que é isso. Mas a equação de onda tem várias soluções. E essas soluções vão percorrer distâncias diferentes. É fácil ver aqui na figura. O modo que se propaga aqui pelo meio percorre uma distância menor do que esse low order mode, que por sua vez percorre uma distância menor do que esse high order mode para chegar no mesmo destino. Ora, se eles estão viajando com a mesma velocidade e percorrendo distâncias diferentes, eles vão sofrer atrasos diferentes. Isso provoca um alargamento dos pulsos, chamado de dispersão modal. Com esse alargamento do pulso, um pulso acaba sobrepondo-se ao outro parcialmente, provoca interferência intersimbólica, um símbolo está atrapalhando o outro e, consequentemente, piora a qualidade do receptor, aumenta a taxa de erros. Consequentemente, a fibra ótica só pode ser utilizada multimodo em distâncias relativamente curtas e com taxas relativamente curtas, porque aí, com taxas baixas você afasta os seus vários bits de entrada, separa os seus vários bits de entrada. Tá? É uma característica dela. Mas a fibra ótica multimodo é padronizada, ela é bastante usada. Hoje em dia o padrão mais conhecido é o chamado OM. Nós temos fibras de OM1 a OM4. Tá? E cada vez que a gente vai aumentando o número, aumenta a capacidade de transmissão de dados da fibra. Então aqui, por exemplo, em 850 nanômetros, você vê que a banda passante modal vai aumentando à medida que eu vou aumentando o meu padrão aí da fibra. Tá? Em 1300 nanômetros, para fibra multimodo, elas são todas mais ou menos equivalentes, tá? Como vocês podem ver. OFL e EMB é o modo como você faz o acoplamento de luz dentro da fibra. O EMB é um acoplamento feito com laser, que você dirige a maior parte da luz para o núcleo da fibra e, consequentemente, você tem menos dispersão modal. No material de leitura, está pedido para vocês lerem mais detalhes aí sobre esses tipos de fibra. O outro tipo de fibra importante, hoje em dia provavelmente mais usado, é a fibra monomodo. O nome em inglês é single mode, aparece bastante essa diferença. A diferença da fibra single mode é que o núcleo é bem menor. Tá? Lembra que a gente tinha núcleo de 50 micra, 62,5 micra. Agora na fibra monomodo, nós temos um núcleo de 8 micra, tá? Menos de 1/4 do tamanho do core. Tá? Isso faz com que só exista um modo de transmissão possível dentro da fibra ótica. As equações de propagação de onda só têm uma solução possível. A luz só viaja num caminho e, consequentemente, nós não temos dispersão modal. Tá? A vantagem disso é que nós podemos transmitir a luz a uma distância muito maior e com maiores taxas de dados. Tá? Aqui está mostrado, só para exemplificar, um conector de fibra ótica. Você vê aqui tem uma peça. Aqui na figura parece que ela é metálica, pelo brilho dela. Mas a maioria dos conectores que você encontra hoje é uma resina. Apesar disso, esse componente aqui na frente é chamado de ferrolho. Acho que porque ele era feito de ferro no começo, imagino eu. A fibra ótica está no meio dele. Se você olhar ele bem de frente assim, na fibra multimodo você consegue ver um pequeno furinho ali.
né? Na monomodo você não vê nada, porque ela é muito pequenininha realmente, né? Não dá para ver grande coisa ali dentro da fibra. Você encaixa ele e gira. Esse conector é o chamado conector ST para fibra ótica. Temos ainda, né, aqui essa figurinha ilustrando como acontece a propagação de luz dentro da fibra. No caso da fibra monomodo, eu tenho a maior parte da propagação dentro do núcleo, tá? E uma pequena parte dessa propagação fora do núcleo. Tá? Quanto mais energia eu tiver no núcleo, melhor. Mas a gente não consegue pôr toda a energia no núcleo. O que faz com que a luz fique no núcleo é a diferença de índice de refração do núcleo para a casca, né? O N1 é ligeiramente maior que o N2, tá? Por causa da dopagem que ele recebe. Tá bom? Bom, aí finalmente, né, está mostrado, eu falei para vocês que os cabos eram importantes. Esse é um cabo para uso indoor, um cabo para instalação dentro de casa. Você vê aqui uma fita de Kevlar. Kevlar é um material de tração mecânica. Se você puxar a fibra, você não vai quebrar o cabo, porque o Kevlar resiste. E tem um outro slide ainda aqui que mostra um cabo para fibra outdoor. Geralmente esses cabos eles têm uma proteção contra roedores, tá? Porque o ratinho não gosta da fibra, viu? Não vai fazer mal para ele se ele morder. Mas ele não sabe o que é fibra. A gente precisa fazer uma geração de rato geneticamente modificada que não morda a fibra ótica. Por enquanto ainda não conseguiram isso. Então um jeito é colocar uma proteção contra roedores. E também ela vai cheia com uma geleia de petróleo. A função dessa geleia de petróleo é impedir a entrada de água, porque a água acaba atacando a fibra ótica e provocando microfraturas que aumentam a atenuação da fibra. Você não pode usar esse cabo com geleia de petróleo dentro da sua casa, dentro do seu escritório, porque a geleia de petróleo propaga chama, isso aí funciona como pavio. Tá? Então, ao chegar do ambiente externo para o ambiente externo, você muda o tipo de cabo. Tá bom? Bem, isso acho que foi uma visão básica aí do que seriam as fibras óticas, né? Os seus principais tipos, as suas principais características. Tá? Lembre-se, existe a monomodo e a multimodo. A vantagem da monomodo é a alta capacidade de transmissão e a grande distância. Já se conseguiu fazer transmissões de 34 mil quilômetros em fibra monomodo. E o grande aumento da taxa de bits. A gente vai falar mais sobre esse assunto num próximo módulo sobre sistemas DWDM. Leiam o material recomendado, tá? Vejam os vídeos que foram recomendados, são bem interessantes também, vai dar uma visão legal sobre fibras óticas. E se tiverem alguma dúvida, me escrevam, a gente vai trocando ideias, vamos trocando conteúdo também. Tá? Existe, tanto na primeira quanto na segunda semana, uma atividade de apoio, não vale nota. Mas procurem fazer essa atividade, porque vai ajudá-los a lembrar da matéria e se prepararem para a atividade da próxima semana, que aí é avaliativa, conta para a nota final. Muito obrigado e espero revê-los em breve. Até mais.